Não abrace 100% e não rejeite 100% das coisas. Leia, peguem o que vocês acham interessante, descarta o que não é interessante e estamos tudo certo. O livro ele possui, até a gente tem que analisar isso, vale já entrando para os meus comentários, né? Eu vou fazer uma distinção. Até agora eu trouxe informação que vem do livro de Urântia. Não coloquei nenhuma conotação aqui de opinião. Agora eu vou misturar informação com opinião. Eu aviso vocês para vocês terem isso claro. O livro de Urântia, ele é escrito, essas 2.097 páginas, eu li todo o livro e estudei algumas partes, porque ler e estudar é diferente. E ele tem uma linguagem realmente muito difícil, muito rebuscada, e a gente precisa entender, né? A gente não sabe quem trouxe, então não dá para analisar a cultura, não dá para analisar o contexto, mas dá para a gente analisar, estou falando da parte terrestre, humana, que ele foi trazido em Chicago, né? Ele foi trazido na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, nos anos 20. Então a gente precisa estudar como é que era a sociedade, né, nos anos 20, em Chicago. Estamos falando aí de 1925 a 29, 29 tem aquela quebra da Bolsa, mas então foi antes, né? A gente precisa entender como era a sociedade em Chicago, nos Estados Unidos, de 25 a 29, entender um pouco a linguagem usada. Vocês vão ver que realmente precisa desse prefácio, né? Porque a linguagem ela é muito rebuscada, muito difícil e eu tendo a dizer que muito religiosa. Essa é uma questão do livro de Urântia que me pega. Mas daqui a pouco eu volto com mais opiniões sobre o livro. Vamos continuar com a estrutura, tá bom? A primeira parte do livro de Urântia, então, o primeiro é o prefácio, né? Depois existem 4 partes. A primeira parte fala sobre o universo central e os superuniversos. Então é basicamente a organização do que é chamado o grande universo, é o macro da criação, tá? A segunda parte, ela fala sobre o universo local, ou seja, o nosso universo local, que chama de Avona. Então se você já escutou esse nome é do livro de Urântia. A terceira parte do livro é a história de Urântia, ou seja, a história da Terra. Eles contam a história da Terra, começando lá de Adão e Eva e tudo que vocês podem imaginar, né? E a quarta e última parte é a vida e os ensinamentos de Jesus. Então, a história da Terra é contada sem a história de Jesus, claro, né? Na hora que chega a hora de contar a história de Jesus, se tira um capítulo à parte, e aí sim, o último capítulo é dedicado exclusivamente para a história de Jesus. Essas são as 4 partes, mais o prefácio do livro de Urântia, né? Então, como eu disse para vocês, são 197 documentos que dão 2.097 páginas. Então vamos lá, vamos para as críticas e vamos para as observações. Então a partir de agora não é mais informação sobre o livro, é uma análise do Fábio, e é onde o Fábio coloca o livro de Urântia, tá? Bom, como eu disse, o livro de Urântia tem uma linguagem muito difícil, ele tem é difícil de ler, né? Tem uma conotação muito religiosa, e quando a gente estuda um pouco mais, a gente vê que ele foi escrito de uma forma religiosa, ele foi escrito apesar de não ter esse objetivo, tá, gente? Isso aí, pelo menos é o que eles dizem, né? De não ter esse objetivo de religião, mas ele foi escrito como uma religião. Né, ele utiliza critérios, né, de toda a mitologia do sistema hebraico e abraâmico, né, as religiões abraâmicas a gente sabe, né, as 3 principais do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo. O livro de Urântia está muito alinhado com isso, né? E em algumas horas parece que eles estão analisando as coisas de uma forma imparcial, em outras parece que é um pouco mais parcial, porque é completamente a favor do cristianismo, né? Apesar deles falarem que essa obra é canônica, que ela não tem religião, que ela não tem lado, né? Quando a gente olha principalmente o último capítulo, quando a gente vê o último capítulo, bom, se bem que desde a explicação do universo local, quando fala de Micael e tudo mais, mas vamos pegar o último capítulo, que é a vida de Jesus, como exemplo máximo, eles são completamente tendenciosos, né? Não tem uma imparcialidade no que tange a análise da vida de Jesus. Eles são a favor de Jesus, defendem Jesus, e inclusive aí algumas coisas aí que dá para quem conhece o meu trabalho e tudo mais,
Eles falam, por exemplo, na história da Terra, eles falam que a humanidade começou com Adão e Eva, eles têm história de Adão e Eva, né? Então, assim, primeira complicação para mim, dentre outras, tá, gente? Outra complicação, eles defendem muito o cristianismo, né? Então como é que ficam os outros lados, né? Se é uma coisa imparcial, como é que fica essa análise, né? E também tem uma coisa interessante, que eles falam do Jesus crucificado, né? Então eles descrevem Jesus crucificado e tudo mais, e então para quem conhece um pouco mais o meu trabalho, vê qual é o problema que eu acho com isso. Agora eu vou dar uma abrangência maior de opinião. Aonde que eu encaixo o livro de Urântia dentro dos estudos da educação consciencial, dentro do meu trabalho, dos meus cursos, dos meus vídeos? A primeira aparição de alguma citação mínima do livro de Urântia acontece no meu terceiro livro, O Fim da Ilusão. E no meu terceiro curso, O Despertar Galáctico 2. Então, meu primeiro livro é A Resposta para Tudo, não tem a mínima menção do livro de Urântia. O segundo livro é a Intervenção Planetária, não tem a mínima menção do livro de Urântia. Então, no terceiro livro, depois que você já está conhecendo as coisas um pouco mais profundamente, é que eu cito pela primeira vez o livro de Urântia, No Fim da Ilusão, e assim como os cursos também. O Despertar Galáctico 1 não cita o livro de Urântia, o Despertar Galáctico 1 mais o Upgrade não cita o livro de Urântia, e no meu terceiro curso, Despertar Galáctico 2, é que a gente começa a citar o livro de Urântia com todas as ressalvas que eu vou falar para vocês agora. Gente, o livro de Urântia, como qualquer outro livro, inclusive os meus livros, você precisa ler com olhos de ver, com olhos críticos. Qualquer fanático é cego. Se você é fanático por política, você é cego. Se você não consegue falar uma coisa boa que o seu oponente político tem, você tem um problema sério. Se você é um fanático por religião, se você não consegue apontar uma coisa falha que a sua religião possui, você tem um problema. Da mesma forma, se você defende ou odeia o livro de Urântia 100%, você não consegue falar uma coisa boa ou uma coisa ruim que ele tenha, você tem um problema sério. Então, gente, a gente precisa ler como pesquisadores, não como fanáticos, não como torcedores de futebol, nem rejeitando, nem abraçando na sua totalidade. Como qualquer livro, como qualquer conhecimento, ele é válido. A Bíblia, eu falo isso, aliás, no primeiro capítulo do meu primeiro livro e no começo do meu primeiro curso, a primeira coisa que eu falo é sobre a Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, tem a base, as pessoas colocam a base da sua vida, da sua religião, da sua cultura, da sociedade em cima da Bíblia, né? A gente constrói nossa vida em cima disso. E a Bíblia, quer dizer, é um livro que a gente não sabe quem é o autor, né? Quem escreveu, assim como o livro de Urântia. No caso da livro, eu trago isso também, é uma referência do Mauro Biglino, né? Por exemplo, o livro de Jó. Né? Existem historicamente, cientificamente, mais de 70 Jós diferentes ao longo de 200 anos. Então quando a gente fala livro de Jó, parece que é um Jó que sentou lá, escreveu e falou assim, está aqui o meu livro. Não. Né? E os livros apócrifos, né? Aqueles que ficaram fora. Então quer dizer, a discussão da Bíblia é ampla. Da mesma forma que a discussão do livro de Urântia também é ampla. A gente não sabe quem trouxe, né? Assim, daqui a pouco eu também dou a minha informação, mas assim, explicitamente, a gente não sabe quem trouxe, ou seja, quem que está trazendo essa informação de fora, para quem trouxe, a gente não sabe quem são os médios, quem escreveu, quem decidiu, quem faz parte desse fórum que decidiu dentro dessas 4.500 páginas para decidir que só iam publicar 2.097, quem decidiu essa edição, né? Inclusive eles dizem que mudaram muito a linguagem para deixar um pouco mais fácil, olha só, então imagina como é que estava antes. Então quem mudou, né? Como mudou? Na supervisão de quem? Então, assim, é um livro que a gente precisa ler com muita ressalva, e todas as vezes que dentro de um livro eu tenho alguma parcialidade, ou seja, um livro de espiritualidade, um livro de educação consciencial, um livro dito imparcial, e a gente vê uma parcialidade total dentro de uma linha religiosa, né, que no caso é o cristianismo, a gente fica com um pé atrás, fala assim, poxa, então tá bom, então como é que fica... 1/3 do mundo é cristão. Como é que ficam os outros 2/3? Não serve então para o livro de Urântia? Essa informação então não vale para os outros 2/3? Como é que faz? Então tem vários questionamentos que a gente precisa ser feito. Eu estou sendo muito superficial na minha análise.
obviamente, porque a gente tem uma live basicamente perto de 1 hora e não dá para fazer uma análise muito profunda. Eu estou fazendo um resumo executivo para vocês aqui, né? Então, por que eu uso o livro de Urântia como referência? Primeiro e principal motivo de usar o livro de Urântia como referência. Ele é um dos 3 pilares de todos os estudos da espiritualidade. Volta à minha introdução. Ele é um dos 3 pilares de todo o estudo da espiritualidade nos últimos 100 anos. Mais uma vez, Teosofia, Blavatsky, livro de Urântia. Então, não adianta eu inventar moda, não adianta o Fábio querer inventar nomes, não adianta o Fábio querer inventar conceitos. Eu utilizo dos conceitos que já estão estabelecidos para dar minha ótica em cima daquilo. E veja bem, a primeira vez que eu cito o livro de Urântia é no meu 3º livro, no 3º curso, ou seja, você já desenvolveu dentro do meu trabalho um pensamento crítico, você já desenvolveu essa parte de olhar as coisas com os 2 lados, né? Olhar as coisas com outros olhos, não de uma forma absoluta, não ser um radical, não aceitar ou rejeitar tudo de primeira. Né? Então é importante a gente ter esse conhecimento antes de ler o livro de Urântia. Né? E mesmo assim eu cito partes do livro de Urântia fazendo algumas ressalvas. Para quem sabe, por exemplo, do meu trabalho, quando eu falo da vida de Jesus no meu 2º curso e no meu 3º livro, eu não coloco Jesus crucificado. Na verdade, eu coloco Jesus crucificado, mas que ele não morreu na cruz, foi morrer depois. Mas isso aí é um outro assunto para quem acompanha o meu trabalho, acompanha os livros. Então não está alinhado com o livro de Urântia. Né? Então, assim, o meu trabalho, eu alinho com o que eu acho interessante e desalinho com o que eu não acho interessante. E da mesma forma, vocês quando recebem isso, devem também analisar o que vocês acham de interessante do trabalho do Fábio, da análise do Fábio sobre o livro de Urântia, absorver o que serve e descartar o que não serve. Não seja um radical. Não abrace 100% e não rejeite 100% das coisas. Né? Leia, peguem o que vocês acham interessante, descarta o que não é interessante e estamos tudo certo.